Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Oração de agradecimento. Deus, obrigado por tudo o que farás hoje. Obrigada porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra, e que fazendo isso, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar, e assim sendo, sei que sempre serei perdoada por ti. Obrigada, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigada também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nesta vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de ti e que um dia todos possam enxergar que sem ti não somos nada. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui reunidos neste Evangelho virtual, que nos traz equilíbrio e paz. Agradecemos sempre a oportunidade de poder saudar a toda a espiritualidade, saudar a corrente franciscana, saudar a todos os orixás. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, e pedimos mais uma vez que o campo vibratório de Xangô atue, trazendo a justiça divina para todos que estão neste planeta de provas e expiações. Mas pedimos também que o campo vibratório de todos os orixás atue conjuntamente, trazendo a energia necessária para este momento tão difícil da transição planetária. Que a força dos orixás chegue até nós e consiga nos conectar com as nossas raízes divinas. Vamos unir o nosso pensamento e juntos pedir fervorosamente pela paz. Que a paz se faça entre povos e nações, entre governantes e governados. Que a paz se faça no Brasil, no Rio de Janeiro, e que se faça em nossos corações.
Nesse mundo tão cheio de desigualdades, nós pedimos por todos que sofrem, violências, por todos que estão nas ruas sem rumo, sem um lar para voltar. Pedimos por todos que passam fome, por todos que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, nos asilos, por todos que se sentem abandonados e desorientados. Pedimos por todos os obsessores, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que eles sejam envolvidos na luz do Cristo. Pedimos pelos suicidas e por todos que pensam em se suicidar, por todos que perderam a esperança, que eles sejam envolvidos na luz e tratados pela corrente de amparo universal. Pedimos por todas as crianças do mundo e pelas crianças da creche Santa Clara, e agradecemos a todos os amigos que colaboram com a manutenção da nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Pedimos por todos os amigos, inimigos, encarnados ou desencarnados que estão em nossa mente, que o amor do Pai Maior os envolva. Por fim, pedimos coragem para enfrentar todos os reveses que se apresentam, coragem para combater todas as vibrações nefastas que chegam até nós e que de alguma forma nos trazem desequilíbrio. Agradecemos a proteção da corrente de Francisco de Assis, que a todos nós recebe sem distinção. Agradecemos ao Caboclo Tupinambá e aos nossos guias. Que Oxalá abençoe a todos nós. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. E aconteceu, ao viajar para Jerusalém, que ele passou no meio da Samaria e da Galileia. E entrando ele em certa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam de longe, e levaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E vendo-os, disse-lhes: Indo, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, ao irem, foram limpos. Um deles, porém, vendo que fora curado, regressou e em voz alta glorificou a Deus e caiu com o rosto em terra junto aos pés dele, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Respondendo, pois, disse Jesus: Não foram limpos os 10? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse, dando graças a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fidelidade te salvou. Jesus devia estar em território galileu, onde um samaritano podia bem misturar-se aos 9 judeus doentes. Os 10 vêm ao encontro de Jesus, mas param à distância, pedindo misericórdia e dando-lhe o título de mestre. Jesus manda que todos fossem se mostrar aos sacerdotes para verificação da cura, conforme ordenado na lei. Crendo, eles obedeceram. Ainda em caminho, obtiveram a catarse ou purificação, a cura da lepra. Ao ver-se curado, um deles regressa, incontinente, e lança-se aos pés de Jesus, glorificando a Deus e agradecendo a Jesus. Mas o único que manifestou essa gratidão era samaritano, e Jesus o assinala: Não eram 10? E só o estrangeiro voltou? Dirige-se então a ele e carinhosamente manda que se levante e vá para sua casa. E acrescenta: Tua fidelidade te salvou, te tornou incólume. A fé, todos os 10 a tiveram, tanto que foram curados. Mas a fidelidade de voltar e agradecer, só o samaritano a teve. Também curados todos o foram,
mas o acréscimo merecido por sua fidelidade maior é a salvação da doença, isto é, o tornar-se incólume ao mal físico. Jesus chama o samaritano de estrangeiro. Comentário de Torres Pastorino. Todas as vezes que o discípulo da Assembleia do Caminho se dirige aos ambientes profanos, embora religiosos, deve precaver-se com redobrada vigilância no horto recluso do eu profundo. Infalivelmente será reconhecido pelos enfermos e leprosos espirituais, expulsos das comunidades religiosas, que não podem frequentar, por serem julgados pecadores e excomungados perigosos, capazes de desviar, contaminar as santas e puras ovelhas do rebanho fiel. Reconhecido, Jesus recebe o título de mestre, o que está acima e pode ensinar a doutrina. A compaixão implorada dá a ideia de que provocará uma cura imediata, fazendo-se que eles entrem para o grupo do iniciado. Cuidado! Jesus mostra-nos que esse modo de agir está errado. Seja qual for o grupo religioso a que pertençam, judeus ou samaritanos, devem ser encaminhados para seus sacerdotes e não desviados antes do tempo para ingressar na senda. São criaturas ainda submetidas ao karma religioso ortodoxo e por isso não convém sejam daí arrancadas. Aos sacerdotes dos cultos oficiais é que devem obedecer. Não obstante ficarem limpos dos erros, o caminho deve prosseguir sem saltos arriscados para eles mesmos. Um deles, todavia, que já possuía dentro de si a vigilância, o samaritano, abandona os companheiros e volta a Jesus espontaneamente, verificando-se que, por estar desperto, pôde conseguir a metanoia e a eucaristia. Vemos então que na posição de total humildade caiu sobre o rosto junto aos pés de Jesus, agradecendo a ele, isto é, unindo-se vibratorialmente em comunhão espiritual. Tenhamos, pois, muito cuidado em nosso modo de tratar os que nos pedem socorro, aqueles que, unidos a seu personalismo, ainda perambulam pelas plagas inóspitas e traiçoeiras de um planeta de provações. O exemplo está claro. Aos membros das escolas é permitido perambularem por entre os religiosos ortodoxos e recebem a força capaz de curar os enfermos, mas são alertados para que não queiram agregá-los a si, num proselitismo perigoso. Deixe que cumpram e terminem seu curso de aprendizado nos colégios em que foram matriculados pela vida. Mesmo aqueles que estão despertos não devem ser aceitos de imediato. Sigam seu caminho para frente, elevando cada vez mais suas vibrações. Em outras vidas posteriores, chegará a hora deles, assinalada naturalmente no retorno divino. Então, esse evangelho falando sobre os 10 leprosos. Jesus devia estar próximo a Galileia e pelo caminho encontrou 10 leprosos, sendo 9 judeus e 1 samaritano. Todos vieram ao encontro de Jesus, parando à distância, porque a lepra era considerada uma impureza. E, chamando Jesus de mestre, imploram pela misericórdia divina, pela cura. Jesus manda que todos voltem e se apresentem aos sacerdotes para que a cura fosse verificada, conforme era ordenado pela lei. Todos aceitaram a palavra de Jesus. Todos tiveram fé, acreditaram e foram curados. Todos, mas o samaritano é o único que volta e agradece. Jesus fala, mas não eram 10? E somente esse estrangeiro voltou? Acrescentando, então, diz ao samaritano, a tua fidelidade te salvou, te tornou incólume. Vamos tentar entender. Todos os 10 tiveram a fé que remove uma montanha de erros. Quer dizer, todos tiveram o merecimento para receber a cura tão almejada.
tendo expurgado de seus corpos, do físico e do perispírito, as marcas de alguns dos erros dessa vida ou de vidas pretéritas. Sabemos que nossas ações, atitudes, pensamentos, sejam bons ou maus, têm consequências, ficando arquivados em nossos perispíritos. E no caso desses leprosos, a limpeza estava sendo realizada através do corpo físico. Mas voltando à parábola, somente um, o samaritano, se tornou incólume, quer dizer, se tornou realmente salvo, pois já estava desperto e conseguiu se unir vibratorialmente ao Pai que habita dentro de cada um de nós. A frase final é maravilhosa. Levanta-te, quer dizer, eleva-te acima de ti mesmo e vai. Segue em frente, continue a sua evolução. Essa tua fidelidade à ação divina te tornou incólume ao mundo terreno, com suas deficiências e moléstias. O samaritano, no caso representando aquele que está desperto, já não será mais envolvido ou atingido pela vibração densa e pesada reinante no mundo terreno, porque se tornou impassível. Compreende que nada nos atinge realmente, pois somos simplesmente mais uma partícula divina em busca do reencontro com o todo. Aqueles que ainda não compreenderam isso, e é a maioria de nós, ainda sente as vibrações pesadas às quais estamos envolvidos. Ainda estamos na sintonia do revide, do apego, da não aceitação da própria cruz. E provavelmente precisaremos de muitas outras reencarnações para finalmente despertar. Outra colocação do texto que podemos salientar é quanto às religiões. Jesus os orienta a retornar a seus sacerdotes para a comprovação da cura, voltar para o seu próprio caminho religioso, pois cada um está ligado às religiões que proporcionarão a evolução necessária para o nosso espírito, não nos cabendo julgar a escolha do outro. Um evangelho que fala sobre fé, sobre reencarnação, sobre julgamentos, sobre evolução, quantas questões a serem analisadas. Que Oxalá nos abençoe nessa caminhada e nos ajude no nosso despertar, que assim seja. Oração de São Francisco. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.